agora vamos para a nossa entrevista ao vivo sobre arquitetura sustentável com Rita Saramago e Denise Geribello. Denise, para a gente iniciar esse bate-papo, né, eu fiquei sabendo que você coordena um núcleo nessa área, né, e que vocês estão preparando um evento, não é isso? Boa noite, sim, eu sou coordenadora do Núcleo de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo. E o nosso núcleo, né, se volta para pesquisas sobre a história da cidade de uma maneira em geral, né, e da arquitetura, mas a gente tem uma pesquisa mais específica que busca olhar aquelas lacunas que estão na história. Geralmente, quando a gente ouve, né, falar do patrimônio histórico ou olha os estudos sobre a arquitetura, a gente tem edifícios monumentais, a gente tem o nome de grandes arquitetos, mas essa história conta muito pouco da vida cotidiana, né, de uma maneira mais abrangente da cidade. Então a gente busca voltar as pesquisas para esse nicho, né, e buscar ter uma história da arquitetura que seja mais, que retrate mais a cidade como ela é, né, e a arquitetura produzida de fato como ela é. E nesse sentido a gente tem feito semestralmente um evento que chama Semana de Aulas Abertas do NUTAL, que é o nome, né, do nosso núcleo. E nesse evento a gente sempre seleciona temas, né, que estão alinhados com a nossa pesquisa para trazer algumas questões ali e provocar essa discussão, tanto dentro, né, do universo acadêmico, como expandir essas discussões, né, trazer a população externa também, envolver pesquisadores de outras universidades. E nesse semestre a gente vai ter a 10ª Semana de Aulas Abertas, né? E o tema dela vai ser Design, Arquitetura e Cidade, Produção e Trabalho, que é uma ideia justamente de entender que a arquitetura não é só produzida ali na prancheta do arquiteto. A gente tem uma produção que vai muito além disso e pensar os processos mesmo de construção, quem está envolvido, quais são as características desse processo, né? E o evento vai acontecer na semana que vem, na segunda e na terça-feira. Na segunda a gente vai ter uma apresentação de alguns alunos mostrando alguns trabalhos que são desenvolvidos no núcleo, porque a gente sempre busca trazer as iniciativas também de pesquisa, ensino e extensão que nós vamos fazendo, né, ao longo do tempo. E na terça-feira nós teremos 3 convidados, que é a professora Aline Teixeira, o professor Adalberto Vilela e a professora Rita Saramago. E após a fala, né, da Rita, a palestra dela no evento, a gente vai ter também o lançamento do livro. E Rita, ela já mencionou, né, que você vai estar presente no evento, ali participando, e esse é justamente, né, o assunto da nossa entrevista de hoje, né, arquitetura sustentável, que é o tema do livro que você está lançando, não é isso? Isso. O livro chama, né, Arquitetura Sustentável com um ponto de interrogação, justamente porque ele trata de uma discussão crítica acerca do conceito de sustentabilidade, da noção de sustentabilidade, especialmente quando aplicada no campo de produção da arquitetura e do urbanismo. Então, o livro deriva da minha pesquisa de doutorado, ele foi publicado agora pela editora Ana Blume, e a ideia é justamente questionar essas noções que já nos são dadas como prontas, sem erro, e, na verdade, o livro surge desse incômodo de entender o quanto a produção da arquitetura e do urbanismo realmente é sustentável ou não. Então, ele traz essa reflexão, tanto num primeiro momento, para entender o tamanho do problema que nós temos que lidar, das problemáticas socioambientais da contemporaneidade, e qual que é a parte dessa transformação do mundo que também tem a ver com a área da arquitetura e do urbanismo, da construção civil, para depois entender de que forma a gente pode ou não considerar o que a gente tem produzido como arquitetura, se é sustentável ou não. E o que significa essa sustentabilidade ali na prática, né? Toda arquitetura pode ser sustentável? Na que a gente produz hegemonicamente, não. Porque um dos focos, uma das discussões do livro é justamente essa. Quando a gente olha para a produção da arquitetura, muitas vezes acreditamos que seja sustentável quando a gente olha para os edifícios em operação, considerando que eles estão consumindo menos energia, menos água, depois que já foram construídos. Mas o que fica de fora dessa discussão muitas vezes é o processo de produção desses edifícios, dos seus materiais, dos seus componentes construtivos. Então não dá para a gente desconsiderar toda a cadeia produtiva da construção civil. Então a gente precisa chegar até lá na pedra de extração do calcário, que vai virar cimento,
ou do minério de ferro que está sendo extraído em Carajás, por exemplo, para poder entender se de fato o que a gente está produzindo, dizendo que é sustentável, realmente seria ou não. Denise, a gente viu que o assunto é um pouquinho complexo, né? Talvez pensando nisso que vocês estão promovendo essas aulas abertas, né? Como que elas vão funcionar ali na prática? Então, as aulas vão acontecer no auditório 5OC, na parte da tarde, então a partir das 14 horas. E a dinâmica será o seguinte, a gente vai ter as apresentações, né? No primeiro dia a apresentação dos alunos e no segundo dos professores, seguido de uma roda de conversa, onde a gente vai ter um momento para perguntas, para colocações, né? E para justamente gerar o debate ali sobre esses temas. E quem pode participar? É só chegar e participar? Só chegar e participar. Isso é aberto, então, para estudantes de outras universidades, para pessoas que não necessariamente estão diretamente envolvidas, né, no tema da arquitetura, mas que têm curiosidade sobre o assunto. Então, a ideia é mesmo criar um ambiente abrangente para a gente enriquecer, né, esse processo de conversa e de diálogo. E quando a gente fala de arquitetura, né, e assuntos correlatos também, né, a gente sempre fala a questão das tendências. E dentro desse aspecto, né, aí eu te pergunto, Rita, realmente a sustentabilidade é uma tendência? Hoje pode ser encarada como tal, como uma tendência. Mas o que a gente tem que entender, na verdade, é que a sustentabilidade, se a gente conceber sustentabilidade enquanto uma forma de conservar a vida no planeta, ela é uma necessidade. Não deveria ser vista como uma tendência, porque se a gente quiser conservar a nossa existência, inclusive enquanto humanidade, precisamos ficar atentos a isso, de que não existe, né, outro planeta. A gente não pode continuar crescendo e consumindo e produzindo, inclusive, novos edifícios e cidades, sem entender que o nosso planeta ele é finito. Então, a gente precisa entender a sustentabilidade como uma necessidade imperativa nos tempos de hoje. Denise, como esse assunto é debatido em sala de aula, no núcleo, né, que você está à frente também, como que isso é encarado? A gente busca sempre problematizar a questão da produção da arquitetura. Então, se por muito tempo a gente entendeu o estudo de história da arquitetura como um estudo que se voltava para um lado formal, o que é isso? A gente olhava e pensava qual é o ornamento que está nesse edifício, de que estilo, né? Em que caixinha ele cabe, a qual estilo ele pertence. Hoje em dia a gente tem buscado um estudo dessa história a partir de outros aspectos. Então, além de pensar só na questão técnica também, aí ele é feito o quê? De tijolos, de taipa, de adobe? Ou a gente pode pensar isso de uma maneira mais profunda e pensar como que isso foi pensado, foi construído e quais os impactos. E também, historicamente, a gente consegue ir analisando esses impactos, né, na sociedade. Então, é justamente trazer para o campo da história uma abordagem mais complexa da arquitetura que vá além dessa questão formal, que vá além dos estilos pré-determinados, e olhe também não só essa arquitetura produzida pelos arquitetos, mas também as arquiteturas que são produzidas pela própria população, né, na autoconstrução. Que quando a gente fala, né, de sustentabilidade, existe um olhar também muito grande para essas técnicas que usam o material do próprio local, como eles se apropriam disso, como se dão essas tradições, né, de passar esses conhecimentos ao longo do tempo. Porque muitas vezes essa produção, esses materiais que são usados, esses sistemas construtivos, eles têm ciclos de recomposição da matéria, ou seja, eles voltam ao ambiente de forma mais fácil do que os materiais super industrializados, de alta tecnologia, que nós comumente utilizamos dentro das nossas edificações. Então, muitas vezes, essa produção que fica nas lacunas, que não é estudada, que não é debatida, se a gente for olhar na origem, na origem do termo sustentabilidade, elas ficam muito mais próximas do conceito de sustentabilidade do que muitas vezes um edifício que a gente considera de alta performance ambiental e que tem muita energia incorporada, muita água, muito minério e assim por diante. E qual que é a importância desse assunto ser debatido na universidade e ser levado também para fora dela, né? Como que a comunidade externa pode aproveitar, né, participando do evento? Por que ela deve se inteirar sobre isso também? Eu acho que uma questão fundamental é a gente começar a ter consciência dos problemas, né, socioambientais,
para a gente conseguir tentar combatê-los ou mitigá-los, atenuar os seus riscos, né, os seus danos. Se a gente não conhece, se a gente não desenvolve uma consciência socioambiental, também essas problemáticas, elas não vão nos tocar, nos emocionar como deveria para a gente poder mudar, para a gente conseguir realmente pensar em outras formas de produção, seja na arquitetura, em qualquer campo do conhecimento. Denise, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista, né? E pensando nisso, né, em todo esse assunto que a gente conversou aqui hoje, qual recado você deixa para quem está nos acompanhando? Eu acho que é muito importante, né? Em primeiro lugar, quando a gente fala da história e a gente debate essas questões de sustentabilidade, questões que permeiam, né, o campo da arquitetura, assim, em geral, é a gente entender que a gente já sabe muito sobre o assunto e muitas vezes não sabe que sabe, né? Então, eu acho que a gente precisa ter um olhar muito grande para as práticas que já estão acontecendo, para a cidade real, né? Em vez de trabalhar, às vezes, num mundo idealizado ou em poucos edifícios, olhar para se deparar mesmo com a cidade que de fato existe, com o que acontece, para que a partir disso a gente possa construir caminhos que serão, né, mais viáveis. Tanto para compreender essa cidade de uma perspectiva mais histórica, né, quanto da gente produzir, né, ter uma produção da cidade que seja mais consciente e afinada com esse contexto. Excelente, muito obrigado, Denise, muito obrigado, Rita. Muito importante essa participação de vocês aqui, né? Eu espero que o evento tenha tudo aí para dar certo, né? Com a população participando e os estudantes também. Obrigada.